No momento exato em que eu estava prestes a voltar para ir buscar a minha mala esquecida, o gerente do restaurante agarrou-me na mão, fechou a porta do seu escritório e sussurrou com o rosto pálido: "Por favor, seja forte, minha senhora. Não grite nem desmaie depois de ver esta gravação das câmaras de segurança. O que o meu marido fez naquele vídeo fez-me cair de joelhos no chão, sem forças." Naquela noite, o ambiente dentro do restaurante de 5 estrelas, situado no centro de Lisboa, no elegante bairro do Chiado, era acolhedor e agradável. Os candelabros de cristal projetavam uma luz dourada que se refletia lindamente sobre os pratos de porcelana e os copos de cristal finamente dispostos. Numa das mesas redondas, localizadas num canto bastante reservado do salão, sentavam-se 4 pessoas que pareciam a família mais feliz do mundo. Ouviam-se risos cristalinos de vez em quando, quebrando o silêncio da música clássica que tocava suavemente ao fundo. Sofia estava sentada ao lado do seu marido, Tiago. A mulher usava um elegante vestido de designer em tons pastel que a fazia parecer distinta, mas simples. O seu rosto bonito irradiava felicidade, embora houvesse linhas de cansaço pouco visíveis sob os seus olhos. Esta noite era especial porque celebravam o 3º aniversário de casamento de Sofia e Tiago. Era também uma pequena celebração de agradecimento porque a saúde de Sofia tinha melhorado gradualmente, depois de no último mês se ter queixado frequentemente de fortes dores de cabeça. À frente deles estavam sentadas a Dona Lourdes, mãe de Tiago, e uma jovem chamada Isabel, que fora apresentada como irmã adotiva de Tiago desde a infância. Dona Lourdes sorria abertamente enquanto olhava para a sua nora com um olhar que parecia cheio de carinho. A mulher de meia-idade usava o seu melhor fato de casaco e saía com joias de ouro bastante vistosas nos pulsos. Isabel, sentada ao lado de Dona Lourdes, também parecia alegre. De vez em quando, servia vinho no copo de Sofia com uma atitude muito educada e prestável. Tiago, o marido bonito e de aparência nobre, não parava de dar atenção a Sofia. Cortava a carne no prato de Sofia em pedaços pequenos para que fosse mais fácil para a sua esposa comer. Cada movimento de Tiago denotava um profundo carinho que faria qualquer um que visse sentir inveja. Sofia sentia-se a mulher mais sortuda do mundo. Tinha herdado uma grande empresa do seu falecido pai e agora tinha um marido que não só era devoto, como também a amava como ela era, não pela sua fortuna. Tiago acariciou suavemente as costas da mão de Sofia e perguntou em voz baixa se a comida estava boa. Sofia assentiu com entusiasmo enquanto sorria docemente. Ela disse que a comida estava deliciosa, mas que o que tornava tudo mais agradável era a presença dos seus entes queridos à sua volta. Dona Lourdes interveio com elogios, dizendo que Sofia era uma boa esposa e merecia toda esta felicidade. Isabel também acrescentou que admirava muito a harmonia do lar do seu irmão adotivo. O tempo passou sem que dessem por isso e o jantar terminou. O empregado de mesa veio limpar a mesa e Tiago tirou imediatamente o seu cartão de débito para pagar a conta, sem deixar que Sofia sequer pegasse na sua carteira. Tiago insistia sempre que, como chefe de família, ele deveria assumir as despesas do jantar. Embora todos soubessem que a riqueza de Tiago não era comparável à imensa fortuna de Sofia, essa atitude responsável de Tiago era o que fazia Sofia amá-lo ainda mais. Depois de efetuado o pagamento, os 4 caminharam em direção à zona de estacionamento. O vento noturno de Lisboa soprava com bastante força. Tiago tirou rapidamente o seu casaco e colocou-o sobre os ombros de Sofia para que a sua esposa não sentisse frio. Dona Lourdes e Isabel caminhavam à frente deles, de braço dado, enquanto riam suavemente a falar de algo. Ao chegar ao sedã preto da família, Tiago abriu a porta para Sofia como se ela fosse uma princesa. O carro saiu do recinto do restaurante. O ambiente dentro do carro continuava cheio de risos e brincadeiras. No entanto,
Quando o carro já estava em marcha há cerca de 15 minutos e estava prestes a entrar na autoestrada A5, Sofia sobressaltou-se de repente. As suas mãos apalparam os lados do seu corpo e o assento do passageiro. O seu rosto, que antes estava alegre, mudou subitamente para pânico. Deu-se conta de que a sua mala de marca em pele não estava no seu colo. A mala continha o seu telemóvel, a sua carteira e vários documentos de identidade importantes que levava sempre consigo. Sofia informou Tiago com voz preocupada que se tinha esquecido da sua mala. Tiago parou imediatamente o carro na berma com calma, tranquilizou a sua esposa e ofereceu-se para voltar para trás. No entanto, Sofia olhou para o relógio no painel de instrumentos e depois virou-se para o banco de trás. Viu Dona Lourdes, que já parecia sonolenta e cansada. Sofia sentiu-se mal por fazer a sua sogra passar mais tempo na estrada apenas por causa do seu descuido. Sofia decidiu finalmente regressar ao restaurante sozinha, usando um carro de aplicação. Pediu a Tiago que continuasse a levar Dona Lourdes e Isabel à casa de Dona Lourdes primeiro e depois passasse para a ir buscar ou a esperasse na sua moradia. Tiago inicialmente recusou e insistiu em acompanhá-la, mas Sofia convenceu o marido de que ficaria bem. Sofia argumentou que o restaurante era seguro e que só precisava de um momento para ir buscar a mala. Finalmente, com relutância, Tiago concordou. Pediu um carro para Sofia e esperou até que o veículo chegasse para a ir buscar. No táxi que a levava de volta ao restaurante, Sofia refletia. Sentia-se tola por ter sido tão descuidada ao deixar objetos de valor, mas, por outro lado, sorria para si mesma ao recordar o quão atencioso Tiago tinha sido. Estava grata por ter um marido que honrava tanto a sua mãe. Sofia imaginava o seu belo futuro. Talvez em breve fossem abençoados com um filho para completar a felicidade da sua pequena família. O táxi parou mesmo em frente ao átrio do restaurante. O ambiente do restaurante estava muito mais calmo do que antes. Algumas luzes na parte da frente já tinham sido apagadas porque o horário de funcionamento estava quase a terminar. Sofia entrou apressadamente. Esperava que a sua mala ainda estivesse na sua posição original e não tivesse sido movida pelo pessoal da limpeza. Caminhou em direção à mesa no canto onde tinham jantado, quando seus pés acabavam de cruzar a porta principal. Um homem de meia idade, com um fato impecável, aproximou-se dela de repente. Aquele homem era o Sr. Manuel, o gerente do restaurante que os tinha cumprimentado à chegada. No entanto, desta vez, a expressão do Sr. Manuel era muito diferente. Não havia sorriso amável, nem saudação de boas-vindas calorosa. O seu rosto estava tenso, pálido, e os seus olhos denotavam uma seriedade profunda. Via-se suor frio nas suas têmporas. O Sr. Manuel parou diretamente à frente de Sofia, bloqueando o caminho da mulher em direção à mesa. Antes que Sofia pudesse perguntar, o Sr. Manuel segurou o braço de Sofia com educação, mas o seu aperto era bastante forte, como se estivesse a segurar Sofia para que ela não fugisse ou desmaiasse. Com voz baixa e trêmula, o Sr. Manuel pediu desculpa por esta falta de cortesia. No entanto, enfatizou que havia algo muito urgente que Sofia precisava de saber naquele mesmo momento. Sofia estava confusa e tentou soltar-se, perguntando onde estava a sua mala. O Sr. Manuel não respondeu a essa pergunta diretamente. Em vez disso, conduziu Sofia em direção a uma porta ao lado do balcão da recepção que dizia Gabinete do Gerente. Sofia começou a sentir medo. Pensou que talvez tivesse ocorrido um roubo ou outra coisa má. No entanto, o olhar aguçado do Sr. Manuel convenceu-a a obedecer. Entraram no pequeno escritório. As paredes estavam cheias de monitores que mostravam as gravações das câmaras de segurança de vários ângulos do restaurante. O Sr. Manuel fechou imediatamente a porta à chave por dentro. O som da chave a girar fez o coração de Sofia bater com força. Recuou um passo, alerta. Perguntou com voz trêmula o que significava tudo aquilo e por que a tinham levado para uma sala fechada.
O senhor Manuel respirou fundo, tentando acalmar-se antes de falar. Olhou fixamente para os olhos de Sofia. Disse que tinha de lhe mostrar algo que a câmara de segurança sobre a mesa de Sofia tinha gravado. O senhor Manuel pediu a Sofia que se preparasse, que fosse forte e prometesse não gritar nem desmaiar depois de ver o que seria mostrado no ecrã do monitor. O senhor Manuel afirmou que o que Sofia ia ver mudaria toda a sua visão da vida em relação às pessoas com quem acabara de jantar. Com as mãos ligeiramente trêmulas, o senhor Manuel pressionou um botão no teclado do seu computador. Sofia ficou rígida em frente à secretária do senhor Manuel. Os seus olhos estavam fixos no maior monitor no centro da sala. O vídeo mostrava uma gravação em alta qualidade que focava a mesa número 12, onde Sofia e a sua família tinham jantado há cerca de 20 minutos. No canto do ecrã aparecia a marcação do tempo, que mostrava o momento exato antes de abandonarem o restaurante. O senhor Manuel explicou que estava a fazer uma verificação de rotina das câmaras, quando seus olhos captaram movimentos suspeitos naquela mesa. Pediu a Sofia que prestasse muita atenção ao momento em que ela se desculpou para ir à casa de banho, retocar-se antes de ir para casa. Na gravação, via-se a cadeira de Sofia vazia. Só restavam Tiago, Dona Lourdes e Isabel na mesa. A princípio, a interação deles parecia normal, mas alguns segundos depois de as costas de Sofia desaparecerem do alcance da câmara na área de refeições, a atitude de Tiago mudou drasticamente. O sorriso caloroso que sempre adornava o seu rosto desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão fria e calculista. Viu-se Tiago a olhar para a direita e para a esquerda para se certificar de que nenhum empregado de mesa estava a observar a sua mesa. Sofia susteve a respiração ao ver a mão do seu marido mover-se rapidamente para agarrar a mala de Sofia que estava sobre a mesa. O coração de Sofia pareceu parar de bater. Viu Tiago a abrir a mala com destreza, como se conhecesse de memória a localização de cada objeto no seu interior. Tiago tirou um pequeno frasco branco. Sofia reconheceu o frasco. Era o frasco de vitaminas e suplementos de ferro que levava sempre consigo e tomava rotineiramente todas as noites por conselho do médico, devido às queixas de tonturas que sofria frequentemente. No ecrã do monitor, Tiago abriu a tampa do frasco de vitaminas. Sem hesitar nem um pouco, esvaziou todo o conteúdo das cápsulas de vitaminas reais sobre um guardanapo de papel que já tinha preparado no seu colo. Depois, amarrotou o guardanapo com as vitaminas reais e meteu-o no bolso do seu casaco. Assim que o frasco ficou vazio, Tiago meteu a mão no bolso das calças e tirou um pequeno saco de plástico com outros comprimidos, cuja forma e cor eram quase idênticas às vitaminas de Sofia. Com um movimento de mãos muito rápido e treinado, Tiago despejou os comprimidos estranhos no frasco de vitaminas de Sofia. Fechou o frasco novamente, abanou-o suavemente para que parecesse normal e voltou a colocá-lo na mala de Sofia, na mesma posição exata de antes. Todo o processo ocorreu em menos de 1 minuto. Sofia tapou a boca com a mão, reprimindo o grito que queria sair. As lágrimas começaram a acumular-se nos seus olhos, mas forçou-se a continuar a ver. O mais doloroso aconteceu depois. Sofia viu Dona Lourdes, a mulher que sempre considerara como a sua própria mãe, a presenciar todo o ato de Tiago. Em vez de o proibir ou de se surpreender, Dona Lourdes tapou a boca enquanto se ria entre dentes. O corpo de Dona Lourdes tremia de tanto rir. Depois, Dona Lourdes fez um gesto que fez o sangue de Sofia ferver. A idosa inclinou a cabeça, revirou os olhos e moveu as mãos aleatoriamente, imitando os movimentos de uma pessoa com distúrbios mentais ou desorientada. Dona Lourdes apontou para a cadeira vazia de Sofia, enquanto continuava a imitar os movimentos de uma louca. Isabel, a doce irmã adotiva, foi vista a aproximar o seu rosto do ouvido de Tiago. Embora não se pudesse ouvir nenhum som da gravação do CCTV, o movimento dos lábios e a expressão facial de Isabel mostravam um apoio total.
Isabel foi vista até a dar palmadinhas no ombro de Tiago com orgulho, como se estivesse a elogiar o sucesso de um grande plano. Os três levantaram os seus copos e brindaram discretamente, mesmo antes de Sofia reaparecer vinda da direção da casa de banho na gravação de vídeo. O vídeo terminou. O ecrã do monitor ficou escuro. O escritório do Sr. Manuel ficou num silêncio assustador. Só se ouvia o zumbido suave do ar-condicionado e a respiração agitada de Sofia. Sofia sentiu que o seu mundo estava a desmoronar. As suas pernas fraquejaram e quase caiu sentada, se não se tivesse agarrado à beira da robusta secretária de madeira à sua frente. Sentia-se tonta, com náuseas e traída da maneira mais vil. O marido, a sogra e a cunhada que ela sustentava e amava revelaram-se ser um bando de lobos em pele de cordeiro. O Sr. Manuel aproximou rapidamente uma cadeira e convidou Sofia a sentar-se. Depois, tirou um pequeno frasco da gaveta da sua secretária e colocou-o à frente de Sofia. Era o frasco de vitaminas original de Sofia. O Sr. Manuel explicou que, depois de a família de Sofia ter saído, ordenou imediatamente ao pessoal da limpeza que verificasse os caixotes do lixo da casa de banho masculina, porque viu que Tiago tinha ido à casa de banho antes de sair. Encontraram a bola de guardanapos com as vitaminas reais que Tiago tinha deitado fora. O Sr. Manuel falou então com um tom sério. Disse que tinha formação acadêmica na área da farmácia antes de mudar de profissão para gerente de restaurante. Explicou que os comprimidos que Tiago meteu no frasco de Sofia não eram um veneno que matava instantaneamente, mas sim um tipo de droga ilegal que pertence à categoria de psicotrópicos fortes. Esse medicamento tem efeitos secundários terríveis se for consumido rotineiramente por uma pessoa saudável. Os efeitos do medicamento incluem alucinações visuais e auditivas, ansiedade excessiva, paranoia, confusão e até perda de consciência da realidade. O Sr. Manuel enfatizou que o objetivo deles não era matar Sofia, mas fazer com que Sofia parecesse louca. Os sintomas de tonturas e dores de cabeça que Sofia tinha sentido no último mês eram muito provavelmente os efeitos iniciais da administração de pequenas doses desse medicamento que talvez misturassem na comida ou bebida de Sofia em casa. Sofia ficou em silêncio a processar toda essa informação. Os fragmentos de eventos estranhos durante as últimas semanas começaram a encaixar-se na sua mente. Muitas vezes ouvia sussurros à noite que pensava serem alucinações. Muitas vezes sentia que havia sombras de pessoas nos cantos do quarto. Muitas vezes esquecia-se de onde punha as coisas. Afinal, tudo isso não era por doença, mas uma manipulação química introduzida no seu corpo pela pessoa que dormia ao seu lado todas as noites. Tiago queria enlouquecê-la. Sofia percebeu o motivo por trás de tudo isto. Se Sofia fosse declarada mentalmente incompetente, médica ou legalmente, então o direito de administração de todos os ativos da empresa e da herança do seu pai cairiam nas mãos do seu tutor mais próximo, ou seja, o seu próprio marido. Queriam livrar-se de Sofia e desfrutar da sua riqueza sem terem que se tornar assassinos. O plano era tão limpo e malévolo. De repente, o telemóvel de Sofia, que ela tinha pousado sobre a mesa, vibrou fortemente. O nome, O Meu Amor, apareceu no ecrã com uma foto de perfil de Tiago a sorrir abertamente. Sofia olhou para o telefone com um olhar perdido entre o ódio e o nojo. Não queria atender, queria correr, queria gritar, queria denunciar isto à polícia agora mesmo. No entanto, o Sr. Manuel segurou a mão de Sofia, que estava prestes a rejeitar a chamada. O Sr. Manuel abanou a cabeça suavemente. Aconselhou Sofia a não ser imprudente. Se Sofia os confrontasse agora, sem uma preparação madura, eles poderiam escapar, poderiam livrar-se das provas. E Sofia, que estava sob a influência das drogas, se já as tivesse tomado antes, seria facilmente acusada de ter um episódio ou de estar histérica.
A posição de Sofia era fraca perante a lei se não houvesse provas concretas para além desta gravação do CCTV. O senhor Manuel disse a Sofia para atender o telefone e agir o mais normalmente possível. Pediu a Sofia que começasse a melhor atuação da sua vida. Sofia tinha que fingir que não sabia de nada. Sofia tinha que fazê-los acreditar que o seu plano estava a correr sobre rodas. Dessa forma, Sofia poderia reunir mais provas e virar o jogo quando fosse o momento certo. Sofia respirou fundo, secou as lágrimas bruscamente e ajustou o tom da sua voz para que não soasse rouca. Pressionou o botão verde no ecrã do telemóvel e levou-o ao ouvido. A voz de Tiago ouviu-se do outro lado, cheia de uma falsa preocupação que agora soava repugnante aos ouvidos de Sofia. Tiago perguntou se Sofia já tinha encontrado a sua mala e se precisava que a fossem buscar. Sofia respondeu com uma voz que soou um pouco fraca, mas calma. Disse que a mala já tinha aparecido, que a tinha deixado na recepção. Disse que estava à espera de um táxi para voltar para casa e pediu a Tiago para não se preocupar. Sofia desligou o telefone rapidamente antes que as suas emoções explodissem. Olhou para o senhor Manuel e assentiu com firmeza. O senhor Manuel entregou o frasco de vitaminas reais a Sofia e disse-lhe para o guardar bem como prova comparativa. Também a lembrou de levar o frasco que estava na sua mala agora, o frasco que continha as drogas alucinogênias, mas para nunca as tomar. Sofia pegou na sua mala que o senhor Manuel tinha guardado na gaveta inferior da secretária. Abraçou a mala com força, não por medo de perder as suas coisas, mas como um escudo. Naquela noite, Sofia saiu do escritório do senhor Manuel, já não como uma esposa ingênua e fraca. Saiu com o fogo da raiva a arder no seu peito, mas cuidadosamente escondido atrás de um rosto calmo. A guerra tinha começado e Sofia jurou que não os deixaria ganhar. Voltaria para a casa, que agora parecia um ninho de cobras, pronta para desempenhar o seu papel nesta peça mortal. O táxi que levava Sofia parou mesmo em frente ao portão da moradia de 2 andares que tinha sido o seu lar com Tiago. A casa parecia majestosa e acolhedora, com um pequeno jardim à frente, um símbolo de sucesso e felicidade conjugal que as pessoas viam de fora. Mas para Sofia, esta noite, aquele edifício já não parecia um lar ou um refúgio seguro. A casa agora parecia um palco gigante, frio, escuro e cheio de armadilhas prontas para a engolir viva. Sofia pagou ao motorista do táxi e ficou um momento em frente à porta principal, respirando fundo para acalmar os batimentos do seu coração que ainda iam rápidos. Tinha que entrar ali, enfrentar as pessoas que a queriam destruir e fingir que não sabia de nada. Sofia abriu a porta da casa com a sua chave suplente. O ambiente na sala de estar parecia silencioso. As luzes principais tinham sido diminuídas, deixando uma luz tênue e quente. Tiago apareceu da cozinha com um sorriso largo no rosto, como se nenhum crime tivesse ocorrido há umas horas. O homem recebeu Sofia com um abraço caloroso, um gesto que normalmente fazia Sofia sentir-se amada, mas que agora só lhe provocava arrepios de nojo. Tiago perguntou com tons suaves se Sofia já se sentia mais tranquila depois de recuperar a sua mala. Sofia forçou um leve sorriso nos seus lábios que se sentiam rígidos. Assentiu lentamente e disse que estava apenas um pouco cansada da viagem de ida e volta ao restaurante. Tiago guiou imediatamente Sofia em direção ao sofá da sala. Com agilidade, pegou num copo de água morna que já estava disponível na mesa, ao lado do frasco de vitaminas que Sofia tinha visto na gravação de segurança. Tiago pegou no frasco, tirou um comprimido do seu interior e ofereceu-o na palma da mão a Sofia. O homem disse que Sofia devia tomar a sua vitamina para que não lhe doesse a cabeça amanhã de manhã. Lembrou a Sofia, com um tom cheio de carinho, que a saúde dela era a sua principal prioridade. Sofia olhou para o pequeno comprimido na sua palma. Aquele pequeno objeto era a arma que o seu marido usava para lhe roubar a sanidade pouco a pouco. Sofia levou o copo aos lábios com um movimento de mão muito rápido e cuidadoso.
Meteu o comprimido na sua boca, mas não o engoliu. Escondeu o comprimido debaixo da língua. Depois, bebeu muita água para convencer Tiago de que tinha engolido o medicamento. Tiago observava-a atentamente, certificando-se de que a sua esposa realmente bebia a mistura maléfica. Depois de ver o copo vazio, Tiago sorriu satisfeito e acariciou a cabeça de Sofia, elogiando a sua esposa obediente. Sofia despediu-se imediatamente para ir para o quarto principal, com a desculpa de querer descansar em breve. Ao chegar à casa de banho dentro do quarto principal, Sofia cuspiu imediatamente o comprimido para um lenço de papel e deitou-o pela sanita abaixo. Lavou o rosto com água fria, olhando o seu reflexo no espelho. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos irradiavam uma forte determinação. Não podia ser fraca. Sofia saiu da casa de banho e deitou-se na cama, fingindo fechar os olhos. Pouco depois, Tiago entrou no quarto, beijou a testa de Sofia brevemente e sussurrou: "Boa noite." Tiago saiu novamente do quarto, fechando a porta suavemente, deixando Sofia sozinha na escuridão. Sofia esperou cerca de 10 minutos até ter a certeza de que Tiago não voltaria. Levantou-se lentamente da cama, sem fazer o menor ruído. Os seus pensamentos voaram para os estranhos acontecimentos que tinha experienciado no último mês. Todas as noites, quando começava a adormecer, ouvia frequentemente sussurros suaves que a chamavam pelo nome, sons de choro de bebê ou murmúrios cuja fonte não era clara. Eram esses sons que a faziam acordar muitas vezes, com suor frio e medo, fazendo com que Tiago e Dona Lourdes insistissem cada vez mais que ela estava sob muito estresse ou perturbada por coisas sobrenaturais. Esta noite, Sofia estava determinada a procurar a fonte desse som. Ligou a lanterna do seu telemóvel e começou a verificar cada canto do quarto. Verificou debaixo da cama, o roupeiro, até as grelhas de ventilação. Nada. O seu olhar dirigiu-se então para um grande quadro religioso que estava pendurado na parede, mesmo em frente à sua cama. O quadro era um presente de Dona Lourdes há 2 meses. Sofia aproximou-se do quadro. Com cuidado, levantou a pesada moldura da parede. A sua suspeita selvagem era verdadeira. Por trás da moldura de madeira, na parte de trás, estava colado um pequeno objeto preto quadrado com uma luz indicadora vermelha que piscava muito fracamente. Era um altifalante, sem fios de tamanho mini. O objeto estava colado com um adesivo forte e escondido muito cuidadosamente. Sofia sentiu o seu sangue ferver. Afinal, os sussurros fantasmagóricos que a tinham atormentado não eram produto da sua mente doente, mas gravações de voz reproduzidas periodicamente pelo seu próprio marido através deste dispositivo. Tiago ligava este aparelho de propósito nas horas de sono de Sofia para perturbar os seus padrões de descanso e criar a ilusão de alucinações auditivas. Sofia fotografou o dispositivo como prova. Depois devolveu o quadro à sua posição original para que Tiago não suspeitasse. A curiosidade de Sofia ainda não estava satisfeita. Ouviu vozes vagas do andar de baixo. Caminhando na ponta dos pés e descalça, Sofia saiu do quarto. Desceu as escadas com muito cuidado, evitando as partes de madeira que costumavam ranger. A casa estava escura, mas havia uma luz tênue vinda da sala de estar. A conversa entre Tiago e Isabel ouvia-se cada vez mais claramente à medida que Sofia se aproximava. O seu coração batia com força, com medo de ser descoberta, mas tinha de saber do que estavam a falar. Sofia escondeu-se atrás da parede divisória entre a sala de estar e o salão principal. Pela ranhura de um móvel decorativo, podia ver Tiago e Isabel sentados um ao lado do outro no sofá. A sua posição era muito próxima, muito mais próxima do que o limite razoável entre irmãos adotivos. A cabeça de Isabel descansava mimada no ombro de Tiago, enquanto a mão de Tiago acariciava o cabelo da mulher. Essa cena fez Sofia querer vomitar. Esta traição revelava-se muito mais profunda e suja do que imaginava.
Não só conspiravam pela fortuna, como também tinham um caso nas costas de Sofia. Ouviu-se Tiago a rir-se suavemente e a dizer que Sofia já tinha tomado a dose desta noite. Disse que amanhã, durante a reunião da empresa, o efeito do medicamento atingiria o seu pico se Sofia tomasse a dose da manhã. Tiago disse com confiança que Sofia certamente se humilharia em frente aos acionistas, pelo que a razão para a internar num centro de saúde mental seria ainda mais forte. Isabel interveio com um tom meloso, perguntando quando poderiam parar de fingir ser irmãos adotivos. Confessou estar cansada de ter de fingir ser educada em frente a Sofia, a quem considerava tola e ingênua. Isabel disse que mal podia esperar para se tornar a verdadeira senhora da casa e enviar Sofia para o manicômio nos arredores da cidade. Até já tinha planeado umas férias pela Europa usando o dinheiro da empresa de Sofia no próximo mês, assim que Tiago obtivesse a procuração de incapacidade sobre os bens de Sofia. Tiago acalmou Isabel, beijou o topo da cabeça da mulher e prometeu que tudo terminaria em menos de 24 horas. Tiago assegurou a Isabel que Sofia não tinha mais ninguém para além deles, porque os pais de Sofia já tinham falecido e Sofia confiava muito neles. Sofia gravou essa conversa repugnante usando a função de gravador de voz no seu telemóvel. As suas mãos tremiam a conter a raiva que transbordava. As lágrimas corriam pelas suas bochechas. Já não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de puro ódio. Agora sabia que nem uma única pessoa nesta casa estava do seu lado. Estava sozinha numa toca de ladrões. No entanto, esse conhecimento deu-lhe uma nova força. Sofia desligou a gravação, depois recuou lentamente para o seu quarto. Subiu para a cama, puxou o cobertor e olhou para o teto escuro do quarto. Não dormiria esta noite. Iria traçar um plano de contra-ataque. Amanhã de manhã, a verdadeira guerra começaria. A luz do sol da manhã penetrou pelas frestas das cortinas do quarto, despertando Sofia, que na verdade não tinha dormido a noite toda. Os seus olhos sentiam-se pesados, mas a sua mente estava afiada como uma navalha. Ouviu a voz de Tiago a sair da casa de banho. Era o momento de Sofia começar a sua ação de retaliação. Sofia gemeu suavemente enquanto segurava a cabeça, fingindo ter acabado de acordar em condições caóticas. Sentou-se na beira da cama com o corpo deliberadamente um pouco instável. O seu rosto mostrava uma expressão de confusão e um olhar vazio. Tiago, ao ver Sofia acordar, aproximou-se imediatamente com um rosto cheio de fingimento. Perguntou com um tom preocupado, mas falso, sobre o estado de Sofia. Sofia respondeu com voz rouca, queixando-se de que a sua cabeça se sentia muito pesada e que ainda ouvia restos dos sussurros da noite anterior. Tiago escondeu o seu sorriso astuto e assentiu com preocupação. Disse que provavelmente era porque Sofia estava demasiado cansada e sugeriu que ela descansasse em casa até ao meio-dia. Tiago também lembrou a Sofia para não se esquecer de tomar o medicamento da manhã que já tinha preparado na mesinha de cabeceira. Sofia assentiu obedientemente. Depois de Tiago se certificar de que Sofia tomava o seu medicamento, claro, com o truque de o esconder debaixo da língua novamente, Tiago despediu-se para ir levar Dona Lourdes ao mercado e depois fazer umas coisas fora. Tiago disse que voltaria antes do almoço para se preparar para a reunião da empresa naquela tarde. Sofia sentiu-se aliviada ao ouvir o som do carro de Tiago a sair do recinto da casa. Assim que o carro desapareceu de vista, Sofia saltou imediatamente da cama. A tontura que fingia desapareceu instantaneamente. Sofia pegou rapidamente no seu telemóvel e contactou Rui, o jovem advogado de confiança do seu falecido pai, que a tinha ajudado a gerir a legalidade da empresa. Sofia falou rápido e firme, pedindo a Rui que viesse à sua casa agora mesmo pela porta das traseiras para não ser visto pelos vizinhos ou por Isabel, que poderia ainda estar no seu quarto. Felizmente, Isabel tinha saído com Tiago e Dona Lourdes. Talvez quisessem celebrar a sua vitória antecipadamente.
A casa estava vazia, dando a Sofia uma oportunidade de ouro. Não passou nem meia hora quando Rui chegou com cara de preocupação. Sofia levou imediatamente Rui ao escritório privado de Tiago, que estava sempre fechado à chave. Sofia sabia onde Tiago escondia a chave suplente daquela sala, dentro de um vaso de plantas no canto do corredor. Conseguiram entrar. A sala estava desarrumada com documentos de trabalho. Sofia foi diretamente ao pequeno cofre que havia no canto da sala. Lembrava-se de ter visto Tiago pressionar uma combinação de números que era a data de nascimento de Dona Lourdes. Sofia tentou e ouviu-se um clique. A porta do cofre abriu-se. O conteúdo do cofre fez Rui suster a respiração. Ali estavam guardados montes de documentos que eram provas irrefutáveis dos crimes de Tiago. Rui encontrou o rascunho do pedido de interdição judicial que Tiago tinha preparado. No documento estava escrito que Sofia sofria de um transtorno mental grave e não era apta legalmente, pelo que todos os ativos móveis e imóveis, incluindo o direito de voto na empresa, seriam entregues completamente a Tiago como esposo. Havia também uma declaração falsa de um psiquiatra que afirmava que Sofia sofria de esquizofrenia paranoide. Além dos documentos legais, Sofia encontrou cadernetas de poupança e registros de transações bancárias suspeitas. Rui examinou os documentos com atenção. Encontrou provas de transferências de fundos por quantias fantásticas da conta da empresa para contas pessoais em nome de Dona Lourdes e Isabel. As descrições das transferências estavam falsificadas como pagamentos a fornecedores ou despesas operacionais fictícias. Afinal, durante este tempo, Tiago tinha vindo a corroer as finanças da empresa pouco a pouco para financiar o estilo de vida luxuoso da sua mãe e da sua amante. Compravam joias, malas de marca e até pagaram a entrada de um apartamento de luxo usando o dinheiro propriedade de Sofia. No entanto, a descoberta mais surpreendente estava na parte inferior da pilha de papéis. Sofia encontrou um passaporte em nome de Isabel. Quando Sofia o abriu, ficou chocada ao ver que o apelido de Isabel não era o mesmo da família de Tiago, mas outro. Na coluna do Estado Civil estava escrito claramente, divorciada. E o que era ainda mais louco, Sofia encontrou uma foto antiga escondida dentro desse passaporte. Uma foto de um casamento civil entre Tiago e Isabel, datada de há 5 anos, muito antes de Tiago se casar com Sofia. Este facto atingiu Sofia com força. Isabel não era irmã adotiva, não era prima afastada e não era simplesmente uma nova amante. Isabel era a esposa ou ex-esposa do passado de Tiago, que eles tinham introduzido no seu lar sob a aparência de família. Tiago casou-se com Sofia unicamente para roubar a sua fortuna, enquanto o seu verdadeiro amor continuava a ser Isabel. Sofia sentiu náuseas ao perceber o quão tola tinha sido durante 3 anos, deixando aquela mulher viver na sua casa e tratando-a como uma irmã. Rui fotografou imediatamente todos os documentos como prova e meteu alguns documentos originais cruciais na sua pasta. De repente, ouviu-se o som do motor de um carro a entrar no pátio. Sofia e Rui sobressaltaram-se. Tiago voltava muito mais rápido do que o previsto. Ouviu-se a porta principal abrir-se, seguido dos passos pesados de Tiago a subir as escadas. O rosto de Rui empalideceu. Não podia sair pela porta principal sem se cruzar com Tiago. Sofia fez-lhe um sinal rápido para que Rui se escondesse dentro do grande armário, no canto do escritório, que normalmente era usado para guardar os casacos velhos de Tiago. Rui entrou no armário apenas alguns segundos antes de o puxador da porta do escritório se mover. Sofia ficou rígida no meio da sala, tentando neutralizar a expressão do seu rosto. A porta abriu-se. Tiago parou no umbral, olhando para Sofia com suspeita. Perguntou com um tom afiado por que Sofia estava no seu escritório e como tinha conseguido entrar se a porta estava fechada. O coração de Sofia batia com força, como se quisesse sair do seu peito. O suor frio começou a molhar as suas costas.
Sofia forçou-se a sorrir. Um sorriso que a fez parecer vazia e confusa. Respondeu com voz fraca que tinha ouvido vozes a sussurrar que lhe diziam para entrar ali para procurar Tiago. Disse que se sentia muito sozinha e tinha medo de estar sozinha no quarto. Sofia interpretou o papel de esposa que começava a perder a razão de maneira muito convincente. Aproximou-se de Tiago e abraçou o braço do seu marido, choramingando como uma menina pequena a pedir proteção das vozes maléficas na sua cabeça. A suspeita nos olhos de Tiago desvaneceu-se lentamente, substituída por uma satisfação horrível. Viu Sofia, que parecia um desastre e dependia dele, como um sinal de que o medicamento funcionava muito eficazmente. Tiago sorriu de lado, acariciou o cabelo de Sofia e disse que não havia ninguém ali. Depois, guiou Sofia para fora do escritório, sem se dar conta de que no armário atrás dele havia um advogado a segurar as provas da sua destruição. Tiago disse com suavidade que Sofia devia preparar-se, porque ao meio-dia Dona Lourdes traria uma refeição especial para que Sofia estivesse forte para enfrentar a reunião da tarde. Sofia apenas assentiu, enquanto no seu interior se preparava para o próximo ato deste jogo. O sol já estava alto e irradiava um calor intenso lá fora. No entanto, o ambiente dentro da casa de Sofia sentia-se frio e assustador, como se houvesse uma tempestade invisível a girar na sala de estar. Após a partida de Rui, que conseguiu escapar pela porta das traseiras com a pasta cheia de provas, Sofia voltou a sentar-se no sofá da sala. Regulou a sua respiração, tentando acalmar o estrondo no seu peito que ainda não cessava. Sabia que o próximo ato desta farsa começaria em breve e não podia cometer o mais pequeno erro. Os seus inimigos, as pessoas mais próximas, que agora percebia possuírem uma capacidade de atuação extraordinária, exigiam que Sofia fosse uma atriz muito melhor do que eles para poder ganhar esta batalha. Exatamente às 12 horas do meio-dia, ouviu-se o portão da frente abrir-se. Um táxi parou em frente à casa e dele saiu Dona Lourdes. A mulher desceu, levando umas marmitas empilhadas na mão direita e uma mala grande na esquerda. O seu rosto estava adornado com um sorriso largo que parecia muito sincero para qualquer um que não conhecesse a podridão do seu coração. Sofia observou a chegada da sua sogra por trás da cortina da janela com um olhar frio. Viu que Dona Lourdes parou um momento no alpendre para cumprimentar o gato vadio de 3 cores que Sofia costumava alimentar. O gato miou com mimo e esfregou seu corpo nas pernas de Dona Lourdes. Mas Dona Lourdes simplesmente afastou o gato com um pontapé suave para que saísse do seu caminho, com uma expressão de nojo que se viu fugazmente antes de voltar a pôr uma cara doce ao agarrar o puxador da porta. Sofia voltou imediatamente à sua posição no sofá, abraçando uma almofada com força e pondo uma cara pálida e um olhar um pouco perdido. A porta abriu-se e a voz estridente de Dona Lourdes encheu a sala instantaneamente. Cumprimentou Sofia com uma alcunha carinhosa que fez o estômago de Sofia revirar-se. Dona Lourdes aproximou-se, deixou as suas coisas na mesa e sentou-se diretamente ao lado de Sofia. Acariciou a bochecha de Sofia com as suas mãos, que se sentiam ásperas, mas quentes, perguntando como estava a sua nora favorita hoje. Sofia respondeu com voz fraca, dizendo que a sua cabeça ainda se sentia pesada e o seu mundo parecia girar, exatamente como o cenário desejado pela família do seu marido. Dona Lourdes assentiu com preocupação, dizendo que era normal que Sofia se sentisse assim porque estava doente. Depois, abriu as marmitas. O aroma fragrante de um guisado de carne forte e condimentado encheu a sala instantaneamente. Era um prato que Sofia gostava. Antes, Sofia teria ficado emocionada se Dona Lourdes lhe tivesse trazido este guisado, pensando que era uma forma de carinho de uma sogra. Mas hoje, esse aroma cheirava à morte. Sofia sabia muito bem que este almoço era uma parte crucial do plano de Tiago e da sua família.
A reunião de acionistas realizar-se-ia naquela tarde e eles precisavam de Sofia em condições caóticas, a alucinar, ou pelo menos inconsciente, para que Tiago pudesse assumir o controle da reunião com a desculpa da saúde mental da sua esposa. Dona Lourdes pegou com destreza um prato da cozinha e serviu arroz e o guisado que ainda estava quente. O molho era espesso, a carne parecia tenra. No entanto, Sofia tinha a certeza de que dentro daquele molho delicioso se escondia uma dose de droga proibida, muito mais alta do que a que estava no comprimido da noite anterior. Dona Lourdes ofereceu o prato a Sofia, persuadindo-a a comer para ter energia. Disse que tinha cozinhado aquilo especialmente desde a madrugada só para Sofia, para que a mente dela pudesse ficar mais calma e não ouvisse mais vozes estranhas. Essas palavras doces soavam como veneno de serpente mortal. Sofia olhou para o prato com dúvida. Tinha que encontrar uma maneira de se livrar daquela comida sem ser descoberta. Não podia recusá-la abertamente, porque Dona Lourdes certamente a obrigaria. Poderia até alimentá-la à força com a desculpa de cuidar dela. Sofia pensou rápido. Depois, segurou o estômago e fez uma careta de dor. Disse a Dona Lourdes que sentia náusea se tivesse que comer naquela sala tão fechada. Pediu permissão para comer no terraço das traseiras, para apanhar ar fresco e não vomitar. Dona Lourdes pareceu pensar por um momento, olhando para Sofia com um olhar inquisitivo, mas finalmente assentiu. Dona Lourdes até se ofereceu para trazer água fria da cozinha. Sofia não desperdiçou essa oportunidade de ouro. Assim que as costas de Dona Lourdes desapareceram atrás da parede da cozinha, Sofia correu para a porta de vidro que ligava a sala ao terraço das traseiras. Ali, o gato tricolor que Dona Lourdes tinha enxotado antes estava sentado à espera de restos de comida. Com as mãos trêmulas, mas movimentos rápidos, Sofia esvaziou todo o conteúdo do prato de guisado na tigela de comida do gato que estava num canto do terraço. O gato faminto devorou o guisado com voracidade. Sofia esvaziou o seu prato até o deixar limpo, deixando apenas um pouco de mancha de molho nas bordas para dar a impressão de que o tinha comido com gosto. Sofia sentou-se então na cadeira de vime do terraço, regulou a sua respiração e pôs uma cara de quem estava cheia. Momentos depois, Dona Lourdes chegou, trazendo um copo de água fria. Sorriu abertamente ao ver o prato de Sofia já vazio. O rosto da idosa irradiava uma satisfação que não conseguia esconder. Elogiou Sofia por comer com vontade e disse que o medicamento naquele guisado certamente funcionaria em breve para curar Sofia. Sofia apenas sorriu levemente. No seu interior, confirmava as palavras da sua sogra. O medicamento funcionaria, sim, mas não nela. Passaram 15 minutos. Sofia e Dona Lourdes continuavam sentadas a conversar no terraço. Dona Lourdes começou a perguntar sobre o cofre no escritório de Tiago, tentando tirar informações a Sofia. Sofia sabia a combinação? Sofia fingiu esquecer e estar aturdida. De repente, a conversa foi interrompida por um barulho horrível. O gato tricolor que tinha comido o guisado saltou subitamente alto no ar, como se algo o tivesse picado. O gato aterrou mal. Depois começou a correr sem direção fixa, chocando contra a parede vasos de plantas e pernas de cadeiras com força. O miado do gato transformou-se num grito longo que partia o coração. Soava como se estivesse a sofrer uma dor ou medo extremo. Os olhos do gato estavam esbugalhados. As suas pupilas dilataram-se até cobrir quase todo o globo ocular. O pobre animal dava voltas, perseguindo a sua própria cauda a alta velocidade. Depois, caiu a rolar e a convulsionar no chão do terraço. A sua boca deitava espuma branca. A cena era tão horrível e surpreendente. Dona Lourdes gritou de medo e saltou para cima da cadeira. O seu rosto estava pálido como um morto. Os seus olhos olhavam fixamente para o gato que agonizava.
O corpo de Dona Lourdes tremia violentamente, não só pela surpresa, mas porque sabia exatamente a causa. Sabia que a reação horrível que o gato sofria deveria ter acontecido a Sofia. A dose que tinha misturado no guisado revelou-se demasiado forte até para um humano, e muito mais para um animal pequeno. O medo começou a invadir o coração de Dona Lourdes. E se Sofia o tivesse comido e tivesse morrido ali mesmo? O seu plano desmoronar-se-ia e poderiam ser acusados de assassinato. Sofia, que continuava sentada tranquila na sua cadeira, olhou para Dona Lourdes com uma cara de inocência fingida. Perguntou com um tom confuso por que o gato agia de maneira estranha, como se estivesse enfeitiçado ou possuído. Sofia até se aproximou do gato, que agora começava a enfraquecer e só tinha espasmos leves, e disse que talvez o gato tivesse comido algo venenoso lá fora. As palavras de Sofia atingiram o coração de Dona Lourdes. A idosa desceu apressadamente da cadeira e puxou a mão de Sofia, afastando-a. Disse que o gato provavelmente tinha raiva e que deviam entrar imediatamente. Dentro de casa, Dona Lourdes parecia inquieta. Não parava de olhar para o relógio de parede e de vez em quando olhava para Sofia com desconfiança, esperando a reação da droga que acreditava já ter entrado no corpo de Sofia. No entanto, Sofia continuava a parecer normal, apenas fingindo ter sono e fraqueza, não convulsões nem loucura como o gato. Isto confundiu Dona Lourdes, mas ela não se atreveu a perguntar. Talvez o efeito seja diferente em humanos, pensou para se acalmar. Pouco depois, Tiago chegou à casa com Isabel. Tiago entrou com passo firme e rosto confiante, vestindo um fato caro que tinha comprado com o cartão de crédito de Sofia. Perguntou diretamente à sua mãe com o olhar. Dona Lourdes assentiu levemente, dando o sinal de que a missão do almoço tinha sido cumprida. Tiago sorriu satisfeito. Aproximou-se de Sofia, acariciou-lhe a cabeça e disse que já era hora de se prepararem para ir para o escritório. Tiago disse que Sofia devia assistir a esta reunião importante como formalidade e que Sofia não devia preocupar-se, porque ele se encarregaria de tudo se Sofia não se sentisse capaz de falar. Sofia obedeceu sem dizer muito. Deixou que Isabel a ajudasse a escolher a roupa. Isabel escolheu roupas de cores um pouco apagadas e arranjou-lhe o cabelo de maneira deliberadamente descuidada para que Sofia parecesse ainda mais desleixada em frente aos investidores. Sofia olhou o seu reflexo no espelho enquanto Isabel a arranjava com um sorriso zombeteiro. No espelho, Sofia viu o olhar de uma guerreira pronta para desembainhar a espada. Deixou que a vestissem como uma boneca partida, porque quanto mais destroçada parecesse agora, mais dramático seria o seu ressurgimento depois. Quando Tiago a pegou pelo braço para sair em direção ao carro, Sofia olhou de soslaio para o terraço das traseiras. O pobre gato já não se movia, tornando-se uma vítima inocente da crueldade da família do seu marido. Sofia prometeu no seu coração que o sofrimento daquele gato seria pago com juros hoje mesmo. A viagem em direção ao arranha-céus de escritórios, propriedade da família de Sofia, pareceu muito longa e tensa. Dentro do carro de luxo conduzido pelo motorista privado, o silêncio era pesado. Tiago estava sentado ao lado de Sofia, agarrando com força a mão da sua esposa, como se fosse o marido mais protetor do mundo. No entanto, Sofia podia sentir o frio da palma de Tiago e o suor fino que molhava a mão do homem. Tiago estava nervoso, mas também muito animado. No banco da frente ia Isabel, que de vez em quando olhava pelo espelho retrovisor central, trocando olhares significativos com Tiago. Dona Lourdes não foi porque ainda estava em choque com o incidente do gato e preferiu esperar as notícias da vitória em casa. O carro parou no átrio principal do arranha-céus, no centro financeiro da cidade, perto da Avenida da Liberdade. Sofia desceu do carro arrastando os passos de propósito, apoiando-se completamente no braço de Tiago. Os funcionários e o pessoal de segurança que os receberam olharam para Sofia com uma mistura de sentimentos. Havia pena e também desconforto.
Os rumores sobre o estado de saúde mental de Sofia, ao que parece, já tinham sido difundidos subtilmente por Tiago e os seus cúmplices durante as últimas semanas. Viam a sua chefe, que costumava ser elegante e firme, parecer agora uma pessoa perdida, com um olhar vazio e a roupa um pouco desarrumada. Isto convenceu ainda mais todos de que Sofia realmente já não era capaz de dirigir a empresa. Tiago guiou Sofia em direção ao elevador exclusivo para executivos. Dentro da caixa de metal que subia, Tiago sussurrou ao ouvido de Sofia. Disse-lhe para estar calma e que não precisava de dizer nada na reunião. Tiago instruiu Sofia para que apenas se sentasse e assentisse se lhe perguntassem. Tiago também a informou de que havia um médico privado à espera na sala de reuniões, pronto para lhe dar vitaminas adicionais através de injeção, se Sofia se sentisse tonta de repente. Sofia sabia muito bem o que significavam essas vitaminas adicionais. Uma injeção de sedativos de dose alta que a faria desmaiar instantaneamente se começasse a agir fora do guião de Tiago. As portas do elevador abriram-se no andar mais alto. Caminharam pelo corredor de carpete grossa em direção à sala de reuniões principal. Em frente às portas duplas de madeira maciça estava um homem de bata branca, apresentado por Tiago como o Dr. Torres. O homem levava uma mala médica e olhava para Sofia com um olhar avaliador, como um talhante a avaliar o gado. O Dr. Torres assentiu a Tiago, dando o sinal de que estava pronto com o seu equipamento. Sofia apenas baixou a cabeça, escondendo o brilho de raiva nos seus olhos. As portas da sala de reuniões abriram-se. O ar frio do ar-condicionado e o aroma a café caro receberam-nos de imediato. Ao redor da imensa mesa oval sentavam-se uma dúzia de pessoas importantes. Eram os acionistas, o conselho de administração e os diretores de divisão. Os seus rostos pareciam sérios e tensos. O silêncio fez-se instantaneamente quando Sofia e Tiago entraram. Todos os olhos estavam postos em Sofia. Havia olhares de preocupação e outros de desdém. Tiago, com total confiança, guiou Sofia para se sentar na cadeira de presidente na cabeceira da mesa. Depois, ele próprio sentou-se na cadeira à sua direita, a posição que normalmente era ocupada pelo vice-presidente. O doutor Torres sentou-se numa cadeira adicional num canto da sala, alerta. Tiago abriu a reunião com a sua voz de barítono, que soava autoritária e cheia de empatia. Começou por agradecer a presença dos acionistas. Depois, com um rosto fingidamente triste, começou a contar o estado de saúde de Sofia. Tiago disse que, com muito pesar, tinha de informar que a sua esposa, a dona Sofia, estava a passar por graves transtornos de saúde mental ultimamente. Mencionou termos médicos complicados, inventando histórias sobre alucinações, paranoia e instabilidade emocional que punham em perigo a empresa se a liderança permanecesse nas mãos de Sofia. Os presentes na reunião começaram a sussurrar. Alguns assentiam como que confirmando os rumores que tinham ouvido. Tiago continuou o seu discurso dizendo que, para salvar a empresa da destruição devido a decisões irracionais, ele, como esposo legítimo e tutor mais próximo, se oferecia para assumir temporariamente toda a autoridade e direitos de voto de Sofia através do mecanismo legal de interdição. Isabel, que estava sentada na fila dos secretários, distribuiu rapidamente cópias de documentos médicos falsos e o rascunho da procuração, que devia ser assinado pelo conselho como aprovação. Tiago depois virou-se para Sofia, olhando-a com um olhar intimidatório camuflado por um sorriso suave. Perguntou ao fórum se alguém tinha objeções ou se queriam ouvir umas palavras de Sofia. Embora Tiago duvidasse que Sofia pudesse falar com coerência, um dos conselheiros mais velhos, leal ao pai de Sofia, levantou a mão pedindo que Sofia falasse. Tiago pareceu um pouco tenso. A sua mão fez um sinal ao Dr. Torres no canto para que se preparasse. Tiago aproximou o microfone da boca de Sofia e sussurrou suavemente. Diz que concordas, querida, ou o médico injeta-te agora mesmo. Foi então que Sofia levantou a cara.
O seu olhar, que antes estava vazio, mudou subitamente para ser agudo, claro e cheio de autoridade. Endireitou as costas que tinham estado encurvadas todo o tempo, descartando a postura de doente que interpretava. Afastou a mão de Tiago, que segurava o microfone, e tomou o controle do mesmo com firmeza. Esta mudança drástica fez com que Tiago desse um salto de surpresa. O doutor Torres, que ia levantar-se, parou perante o olhar penetrante de Sofia. Sofia abriu a boca e a sua voz soou forte, firme e muito sã. Não havia tremor de medo nem confusão de todo. Cumprimentou todos os presentes com uma saudação educada, mas cheia de dignidade. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço a vossa atenção para com a minha saúde. No entanto, quero corrigir um erro fatal que o meu marido acabou de comunicar. Sofia parou um momento, deixando que a tensão invadisse toda a sala. Tiago começou a suar frio. O seu rosto empalideceu. Tentou interromper Sofia, dizendo que ela estava a delirar. Mas Sofia levantou a mão, um gesto de ordem de silêncio tão forte que Tiago se calou. Eu não estou louca, continuou Sofia, com uma voz que ressoou por toda a sala. Não estou doente, não alucino, e estou plenamente consciente do que está a acontecer nesta sala. O que vocês veem como sintomas de doença mental durante este tempo é, na realidade, o resultado de uma tentativa sistemática de me envenenar usando medicamentos psicotrópicos ilegais. O ambiente da sala de reuniões explodiu em alvoroço. Os acionistas olharam-se surpreendidos. Tiago entrou em pânico e levantou-se, gritando que Sofia estava a ter um episódio e a delirar. Ordenou ao doutor Torres que agisse de imediato para segurar a paciente. O Dr. Torres avançou com a seringa, mas antes que a agulha tocasse a pele de Sofia, as portas da sala abriram-se com força. Rui entrou acompanhado por 2 agentes uniformizados da Polícia de Segurança Pública e pelo Sr. Manuel, o gerente do restaurante. Sofia levantou-se da sua cadeira, olhando para Tiago, que agora tremia de medo. Não sou eu quem precisa de um médico, Tiago, disse Sofia, apontando para o rosto do seu marido. És tu que precisas de um advogado. E vocês? Sofia apontou para os acionistas. Todos vocês devem ver quem são realmente os parasitas que corroem esta empresa. Rui, por favor, ligue o projetor. A grande tela branca atrás de Sofia desceu lentamente. Tiago tentou correr em direção ao portátil ligado ao projetor para desligar o cabo, mas o seu passo foi bloqueado pela polícia. Estava encurralado, preso na teia que ele mesmo tinha tecido. Sofia sorriu levemente, um sorriso de vitória fria. Esta reunião decisiva certamente marcava um final, não para a queda de Sofia, mas para o fim da farsa podre do seu marido. A tela do projetor acendeu-se brilhante, pronta para mostrar a verdade que destruiria a vida de Tiago para sempre. O zumbido do projetor recém-ligado soou muito alto. No meio do silêncio sepulcral da sala, a luz branca brilhante atingiu a tela larga que se estendia nas costas de Sofia, criando uma silhueta da mulher que parecia ereta e inabalável. Tiago, cuja posição estava bloqueada por 2 polícias, só podia ficar petrificado com o rosto pálido. Queria gritar, queria parar tudo aquilo, mas a sua língua parecia entorpecida como se uma grande pedra bloqueasse a sua garganta. Suor frio do tamanho de grãos de milho começou a aparecer na sua testa, encharcando o colarinho da sua camisa cara. Sabia muito bem o que apareceria naquela tela. Uma gravação do passado que acreditava estar enterrada em segurança, juntamente com a perda de memória de Sofia. Sofia fez um sinal com a mão a Rui, que estava perto do portátil. Rui assentiu com firmeza e pressionou o botão de reproduzir. O primeiro vídeo que apareceu foi a gravação da câmara de segurança do restaurante onde jantaram. A qualidade de imagem nítida permitia a todos na sala ver claramente os rostos dos presentes. Os acionistas, que antes duvidavam e estavam confusos, agora inclinavam os seus corpos para a frente, semicerrando os olhos para ver os detalhes do acontecimento real.
Na tela, via-se a mesa familiar que parecia harmoniosa. Viu-se Sofia a levantar-se da sua cadeira e a caminhar em direção à casa de banho. Este momento foi o início de todo o crime. Os movimentos de Tiago no vídeo viam-se tão claros e irrefutáveis. Olhou para a esquerda e para a direita como um ladrão amador e depois agarrou rapidamente a mala da sua esposa. Um suspiro de surpresa ouviu-se em uníssono dos presentes na reunião ao verem Tiago deitar fora o conteúdo do frasco de vitaminas de Sofia e substituí-lo por comprimidos estranhos que tirou do bolso das calças. Essa ação foi tão planeada, tão fria e realizada por um homem que acabara de elogiar a sua esposa em frente a este fórum como o marido mais atencioso. Já não restava a imagem do esposo carinhoso que Tiago tinha construído todo este tempo. O que havia na tela era apenas um vigarista astuto a envenenar a sua própria parceira. O vídeo continuou a mostrar cenas mais dolorosas. O rosto de Dona Lourdes apareceu em primeiro plano na tela quando a câmera fez zoom digital, graças ao equipamento forense contratado por Rui. A idosa, conhecida por ser religiosa, ria-se às gargalhadas enquanto imitava movimentos de louca, zombando da sua nora que não estava presente. Isabel também se via claramente a dar apoio, dando palmadinhas no ombro de Tiago com orgulho. O vídeo era mudo, sem som, mas os seus movimentos corporais gritavam alto sobre a conspiração maléfica que levavam a cabo. A sala de reuniões tornou-se um clamor. Murmúrios de raiva e incredulidade começaram a ouvir-se. Alguns conselheiros abanavam a cabeça com cara de nojo, olhando para Tiago como se fosse sujidade colada nos seus sapatos. Tiago tentou defender-se no meio do caos. Gritou com voz rouca e trêmula, tentando convencer as pessoas de que o vídeo era resultado de uma manipulação informática. Acusou Sofia de pagar a especialistas em tecnologia para o difamar. Insistiu que era um vídeo falso, um vídeo feito com inteligência artificial para derrubar a sua credibilidade como líder da empresa. No entanto, Sofia não lhe deu oportunidade de respirar. Ordenou imediatamente a Rui que reproduzisse o segundo ficheiro. Desta vez, não era vídeo, mas uma gravação de áudio. Um som de estática ouviu-se brevemente. Depois, apareceu a voz de Tiago. Muito característica, nítida, clara e inegável. Era a gravação da conversa entre Tiago e Isabel na sala de estar na noite anterior, que Sofia gravou escondida atrás da parede. A voz de Tiago soava arrogante e cheia de risos, dizendo que Sofia já tinha tomado o veneno e em breve ficaria louca. Ouvia-se Tiago a gabar-se do seu plano para encerrar Sofia no manicômio para poder controlar todos os ativos da empresa. A voz de Isabel também se ouvia a intervir com um tom mimado, falando sobre as férias na Europa e o seu casamento oficial depois de se livrarem de Sofia. As suas palavras cruéis ressoavam em cada canto da sala, ricocheteando nas paredes revestidas de madeira, ferindo os ouvidos de quem ouvisse. Essa confissão de pecado saía das suas próprias bocas, quebrando todas as acusações de Tiago sobre manipulação. Não há tecnologia que possa imitar a entoação do ódio e da cobiça com tanta precisão. O rosto de Isabel, sentada na fila de trás, estava agora branco como papel. Tentou baixar a cabeça, escondendo o rosto com o seu longo cabelo, esperando poder desaparecer da sala. No entanto, os olhares afiados dos presentes já a esfolavam viva. Sofia então deu um passo em frente, parando mesmo em frente à tela que ainda mostrava a cara de Tiago no vídeo de segurança. Falou com voz calma, mas com ênfase. Explicou que os comprimidos que o seu marido introduziu eram substâncias psicotrópicas perigosas, concebidas para danificar o sistema nervoso e provocar alucinações permanentes se consumidas continuamente. Sofia mostrou então os resultados de laboratório que acabara de receber naquela manhã, que provavam que os comprimidos que guardou da sua mala continham essa substância. Também mostrou os resultados da sua própria análise de sangue limpa, provando que não tinha tomado o medicamento e a sua condição era completamente saudável.
Sem terminar a surpresa dos presentes, Rui mostrou o slide seguinte. Desta vez, eram dados financeiros, filas de números e gráficos mostrados claramente. Provas de transferências de centenas de milhares de euros das contas da empresa para contas pessoais de Dona Lourdes e Isabel. Compra de joias, malas de luxo, carros novos e o pagamento da entrada de um apartamento. Tudo usando o dinheiro da empresa desviado por Tiago, falsificando a assinatura de Sofia. O último documento mostrado foi a foto do passaporte de Isabel e a foto do seu casamento secreto. O maior segredo de Tiago foi revelado. O homem que dizia ter se casado com Sofia por amor revelou-se já ter outra esposa e usar Sofia como uma vaca leiteira para financiar a sua família secreta. Tiago sentiu que o seu mundo desmoronava instantaneamente. As suas pernas fraquejaram, incapazes de sustentar o seu peso. Caiu sentado novamente na sua cadeira com o olhar vazio. Todos os planos que tinha traçado cuidadosamente durante 3 anos foram destruídos em menos de 15 minutos. Olhou em volta, procurando uma brecha para escapar, mas a porta estava guardada estritamente pela polícia. Olhou para o doutor Torres, esperando ajuda, mas o médico comprado já tinha sido detido pela segurança ao tentar escapar pela porta lateral. Tiago estava sozinho, completamente sozinho, no meio de um mar de julgamentos. Um conselheiro mais velho levantou-se e bateu na mesa com força. Apontou para o rosto de Tiago com um dedo a tremer de raiva. Insultou Tiago, chamando-o de traidor e vigarista mestre. Declarou uma moção de censura e exigiu que Tiago fosse preso imediatamente e processado com todo o peso da lei. O ambiente da reunião transformou-se num julgamento popular. Gritos de raiva dirigidos a Tiago e Isabel. Isabel começou a chorar histericamente, gritando que apenas seguia ordens de Tiago e não sabia de nada, tentando salvar-se a si mesma, sacrificando o seu marido. A cena era realmente patética e, ao mesmo tempo, satisfatória para Sofia. Sofia olhava o caos sem expressão. Não havia alegria transbordante, apenas um profundo alívio, porque o pesado fardo sobre os seus ombros finalmente tinha sido levantado. Viu Tiago, que agora parecia pequeno e lamentável, o homem que antes adorava como líder da família. Agora não era mais do que um criminoso apanhado em flagrante. Sofia caminhou lentamente, aproximando-se da mesa onde Tiago estava sentado. A polícia abriu-lhe caminho. Sofia parou imponente em frente a Tiago, que continuava sentado sem forças. Tiago levantou a vista, olhando para os olhos de Sofia. Nesses olhos, esperava encontrar ainda restos de amor ou compaixão que pudesse aproveitar. Tentou alcançar a mão de Sofia, suplicando perdão com voz rouca. Disse que se tinha enganado, que fez tudo aquilo por pressão da sua mãe, que na realidade amava Sofia. No entanto, Sofia afastou a mão com nojo. Não seria enganada novamente. A farsa de Tiago tinha terminado e a cortina tinha caído à força. Sofia aproximou o seu rosto do ouvido de Tiago, sussurrando suavemente para que apenas Tiago pudesse ouvi-la. Disse algo que fez os olhos de Tiago abrirem-se de par em par, mais abertos do que quando viu o vídeo de segurança. Sofia disse que o jogo ainda não tinha terminado realmente. Lembrou a Tiago uma pequena coisa que aconteceu no carro antes. Um detalhe insignificante que passou despercebido a Tiago por estar demasiado ocupado com o seu próprio ego. O sussurro de Sofia foi como a chave que abria a porta do inferno para Tiago. Uma última surpresa preparada por Sofia como sobremesa da sua vingança elegante. Tiago continuava imóvel na sua cadeira, a processar o sussurro de Sofia, que acabara de se infiltrar no seu ouvido como um vento frio que gela os ossos. As palavras de Sofia davam voltas na sua cabeça, sobrepondo-se ao ruído da sala de reuniões, que estava cada vez mais fora de controlo. Sofia acabara de falar sobre a garrafa de água mineral que ele tinha bebido no carro a caminho do escritório.
A garrafa de água mineral, que Tiago acreditava estar selada e segura, que bebeu até ao fim por causa dos nervos e da sede que o atormentavam antes da sua grande apresentação. Sofia recuou um passo, olhando para Tiago com um leve sorriso cheio de significado. Voltou a falar, desta vez alto o suficiente para ser ouvida por Rui e pela polícia que estava perto, mas ainda assim soava íntimo e assustador para Tiago. Sofia disse que, como esposa dedicada, não suportava ver o seu marido cansado e com sede. Por isso, antes de saírem, Sofia tinha preparado uma vitamina especial na água de Tiago. A mesma vitamina exata que Tiago preparava para Sofia na noite anterior e naquela manhã. A diferença era que Sofia lhe deu uma dose muito mais generosa, porque sabia que o seu marido precisava de energia extra para enfrentar este dia de julgamento. Tiago sentiu que o seu coração parava de bater por um instante. As suas mãos tocaram o seu próprio pescoço, como se quisesse vomitar a água que já se tinha misturado com o seu sangue. Lembrou-se de que o sabor da água era um pouco amargo, mas ignorou-o, pensando que era apenas efeito da pasta de dentes ou dos seus próprios nervos. Afinal, esse sabor amargo era o sabor da sua destruição. A substância psicotrópica circulava agora por todo o seu sistema, esperando o momento certo para explodir a sua sanidade. De repente, Tiago sentiu que a sala ficava muito quente. O ar do ar-condicionado, que antes era fresco, agora parecia queimar a sua pele. Afrouxou a gravata bruscamente. A sua respiração começou a agitar-se. A sua vista começou a turvar-se. Os rostos das pessoas à sua volta começaram a mudar de forma. O rosto de Sofia, bonito e tranquilo, alongava-se lentamente. Os seus olhos aumentavam e tornavam-se vermelhos brilhantes, como se Sofia se transformasse numa figura monstruosa e assustadora. Tiago esfregou os olhos, esperando que a sua visão voltasse ao normal, mas a visão tornava-se cada vez mais real. O efeito da droga trabalhava muito mais rápido do que o esperado, porque Tiago a bebeu com o estômago vazio e um nível de estresse alto. Alucinações visuais começaram a atacá-lo uma após a outra. Via os acionistas já não como humanos, mas como monstros com presas prontos para o despedaçar. A longa mesa de reuniões parecia mover-se como uma serpente gigante a envolver o seu corpo. O chão sob os seus pés parecia tremer violentamente, como se houvesse um terremoto massivo. Embora a sala estivesse quieta, Tiago começou a gritar histericamente. Saltou da sua cadeira, chocando com o polícia que o guardava. Gritava a pedir ajuda, dizendo que havia demônios que o queriam comer. Apontava para Sofia com um dedo a tremer, gritando que Sofia era uma bruxa a invocar espíritos malignos. Os presentes que viam o comportamento de Tiago recuaram assustados. Não viam o que Tiago via. O que presenciavam era apenas um homem adulto, a perder subitamente a razão, a gritar para o vazio e assustado com a sua própria sombra. Tiago caiu a gatinhar no chão, cobrindo a cabeça com ambas as mãos. Delirava coisas sem sentido, misturando confissões de pecados com medos absurdos. Gritava, chamando a sua mãe, suplicando que a sua mãe enxotasse os gatos pretos que via a rodear as suas pernas. Gritava sobre dinheiro, sobre o cofre, sobre o seu plano de envenenar Sofia. Tudo saía sem controlo da sua boca espumosa. A alucinação obrigava-o a vomitar toda a verdade que tinha escondido também. Que ironia! O guião de loucura que preparou para Sofia acontecia agora a ele mesmo, no local e momento exatos que tinha planeado. Isabel, ao ver Tiago a enlouquecer, entrou em pânico ainda mais. Tentou correr para a saída de emergência, mas os seus passos detiveram-se ao tropeçar nos seus próprios pés trêmulos. Caiu de bruços, e foi então que a polícia a algemou de imediato. Isabel chorava aos gritos, vendo o seu irmão adotivo e marido secreto a rolar pelo chão como um possuído. Essa cena tornou-se a prova mais forte para todos na sala de que era Tiago quem realmente estava instável, não Sofia.
O Dr. Torres, também seguro pela polícia, só podia abanar a cabeça vendo o estado de Tiago. Como médico, sabia exatamente que sintomas eram. Era uma reação de overdose aguda da droga alucinógena que ele receitou ilegalmente para Tiago. Sabia que não havia antídoto instantâneo para essa condição. Tiago teria que passar por essa viagem horrível até que o efeito da droga passasse naturalmente, o que poderia levar horas ou até dias. O médico baixou a cabeça envergonhado, percebendo que a sua carreira tinha terminado. Sofia permaneceu quieta no meio do caos, como um pilar de pedra no meio da tempestade. Olhava para Tiago com um olhar difícil de interpretar. Havia pena, mas esse sentimento estava coberto pela espessura da dor que Tiago tinha causado. Via o seu marido a arrastar-se, aproximando-se dos seus pés, não para pedir perdão, mas porque pensava que as pernas de Sofia eram um pilar onde se refugiar dos monstros na sua cabeça. Tiago abraçou as pernas de Sofia enquanto chorava como um bebê. Ranhos e lágrimas molhavam o vestido de Sofia. Sofia não se moveu. Deixou que Tiago sentisse o quão baixa era a sua posição. Agora, Rui fez um sinal à polícia para segurar imediatamente Tiago antes que ele se magoasse a si mesmo ou a outros. 3 agentes avançaram e, com dificuldade, tentaram conter Tiago, que se debatia selvaticamente. Tiago pontapeava e batia cegamente, gritando que eles eram um exército de demônios enviados para o arrastar para o inferno. Foi necessária força extra para finalmente conseguirem pôr-lhe as algemas em ambas as mãos e obrigá-lo a levantar-se. Tiago continuava a debater-se. Os seus olhos olhavam selvaticamente para o teto. A sua boca continuava a murmurar nomes desconhecidos. Sofia finalmente deu um passo atrás, libertando-se do alcance de Tiago. Arranjou a roupa um pouco amarrotada pelo aperto de Tiago. Olhou para os acionistas que continuavam petrificados em choque. Com voz calma e autoritária, Sofia pediu desculpas pelo incômodo e pelo drama ocorrido hoje. Disse que a reunião seria adiada até que a situação fosse propícia e garantiu que a empresa seria limpa imediatamente de todo o elemento criminoso que a tinha prejudicado. Quando Tiago foi arrastado para fora da sala pela polícia, virou-se para trás, olhando para Sofia pela última vez. Na visão alucinada de Tiago, Sofia parecia brilhar muito forte, ofuscando os olhos, como se Sofia fosse o anjo da morte que acabara de assinar a sua sentença. Tiago deu um grito longo, um grito de desespero que ressoou no corredor do edifício, marcando o fim da carreira, da ambição e da sanidade de um homem que foi demasiado ganancioso a perseguir o mundo até se esquecer do karma. Sofia suspirou profundamente depois de a porta da sala de reuniões se fechar, levando os gritos de Tiago. O silêncio voltou a envolver a sala. Rui deu uma palmada suave no ombro de Sofia, dando-lhe apoio moral. Sofia sorriu levemente ao jovem advogado. Depois, olhou para o senhor Manuel, que estava num canto. O homem de meia idade assentiu com respeito e um sorriso de orgulho, como vendo a sua aluna aprovar no exame mais difícil da vida. Sofia sabia que a sua luta física tinha terminado, mas a luta para recuperar o seu coração e o bom nome da empresa acabara de começar. Mas, pelo menos, o veneno real, esses humanos tóxicos, já tinham sido expulsos da sua vida para sempre. O caos na sala de reuniões diminuiu lentamente depois de Tiago e Isabel terem sido levados à força pela polícia. O eco dos gritos histéricos de Tiago ainda se sentia a pairar no ar, deixando um rastro de profundo desconforto em quem quer que o tivesse ouvido. Sofia continuava de pé no seu lugar, a olhar para as portas duplas que se tinham acabado de fechar. Os seus ombros, que tinham estado tensos, começaram a relaxar lentamente. Respirou fundo, inalando o aroma da liberdade misturado com restos de tensão. À sua volta, os acionistas e o conselho de administração continuavam pregados no silêncio a tentar digerir o drama criminal que acabara de se revelar perante eles.
Ninguém se atrevia a falar até que Sofia se virou e os olhou um a um com um olhar calmo, mas autoritário. Rui, o jovem advogado eficaz, assumiu o controle da situação técnica. Pediu ao pessoal de segurança para abrir as janelas e acender as luzes da sala completamente para mudar o ambiente sombrio. Com agilidade, Rui distribuiu cópias dos documentos originais que provavam que Sofia era a única dona legítima e possuía plena sanidade. Sofia falou então aos presentes, pedindo desculpas mais uma vez pelos transtornos e assegurando-lhes que as operações da empresa continuariam normais a partir da manhã seguinte. Enfatizou que seria realizada uma auditoria completa de imediato para rastrear cada cêntimo que tinha sido desviado pelo seu marido. A atitude profissional e forte de Sofia restaurou a confiança dos investidores instantaneamente. Aqueles que duvidavam de Sofia agora olhavam-na com um novo respeito. Um a um, cumprimentaram Sofia, dando-lhe apoio e condenando os atos vis de Tiago. Enquanto isso, noutra parte da cidade, uma paz falsa ainda envolvia a luxuosa casa onde Dona Lourdes esperava notícias. A mulher estava sentada relaxada no sofá da sala, a desfrutar de um chá doce, quente e bolachas. Tinha os pés pousados na mesa de centro, um hábito sujo que nunca se atrevia a fazer se Sofia estivesse em casa. O seu rosto estava radiante, a imaginar que naquele momento o seu filho estaria a dirigir a reunião com galhardia, depois de ter enviado a nora que considerava tola para o manicômio. Na sua mente, Dona Lourdes já tinha feito uma lista de compras novas. Queria comprar um conjunto de joias de diamantes que viu ontem e talvez renovar o seu quarto para que ficasse mais luxuoso. Dona Lourdes olhou para o relógio de parede. A reunião já devia ter terminado. Pegou no seu telemóvel com a intenção de ligar a Tiago ou a Isabel para ouvir as notícias da sua vitória. Mas antes que os seus dedos pudessem pressionar o botão de chamada, uma forte batida ouviu-se da porta principal. Não era o toque educado de um convidado, mas batidas bruscas e gritos firmes a ordenar aos habitantes da casa que saíssem. O coração de Dona Lourdes deu um salto. O copo de chá na sua mão soltou-se e partiu-se em pedaços no chão, derramando o líquido castanho pegajoso no tapete caro. Um mau pressentimento assaltou-a instantaneamente, mas o seu ego recusava-se a acreditar. Pensou que talvez fossem cobradores de dívidas dos cartões de Tiago que se tinham enganado na morada. Com passo trêmulo e cara de zangada, Dona Lourdes caminhou em direção à porta. Tinha a intenção de repreender quem se atrevesse a perturbar o seu conforto. No entanto, ao abrir a porta, os insultos ficaram presos na sua garganta. À sua frente estavam 3 polícias uniformizados e 2 agentes à paisana. Atrás deles, via-se o carro patrulha com as luzes azuis acesas a atrair a atenção dos vizinhos que começavam a sair das suas casas para olhar. Dona Lourdes recuou um passo com a cara pálida como um cadáver. Perguntou, a gaguejar, o que queriam na casa de gente respeitável. Um dos polícias mostrou a ordem de detenção e busca. O agente explicou com firmeza que Dona Lourdes estava detida por suspeita de envolvimento num caso de tentativa de homicídio premeditado, burla, desvio de fundos e conspiração criminosa, juntamente com Tiago e Isabel. Dona Lourdes gritou histericamente, rejeitou as acusações de imediato, gritou que era uma mãe devota e que não podia fazer algo tão vil. Começou a chorar aos gritos, a tentar manipular a compaixão dos agentes, mas a polícia não se comoveu. Entraram em casa e começaram a revistar cada divisão. No quarto de Dona Lourdes, a polícia encontrou provas inegáveis. Na gaveta do seu armário estavam escondidas várias caixas de joias de luxo, cujos recibos de compra estavam em nome da empresa de Sofia. Também encontraram vários frascos de medicina herbal que se revelaram estar misturados com pó sedativo, restos da mistura que costumava dar a Sofia. O mais incriminatório. No lixo da cozinha, a polícia encontrou uma embalagem de veneno para ratos e restos de comida de gato,
idênticos aos encontrados no estômago do cadáver do gato no terraço das traseiras. Ao que parece, a empregada doméstica, a horas que veio naquela tarde, viu o cadáver do gato e informou o vigilante do condomínio, que se tornou uma testemunha adicional para a polícia. Dona Lourdes foi arrastada para fora de casa com as mãos algemadas. Debatia-se, insultando Sofia, chamando-a de filha ingrata. Os vizinhos, a quem sempre se gabava da sua riqueza falsa, agora olhavam-na com nojo e escárnio. A vergonha que Dona Lourdes sentia era muito mais dolorosa do que as algemas de metal que apertavam os seus pulsos. Foi introduzida no carro da polícia como uma criminosa comum. Os seus sonhos de vida luxuosa fizeram-se em pedaços num instante, substituídos pela imagem de grades frias e lúgubres. Na esquadra, Sofia chegou acompanhada de Rui para dar uma declaração adicional. Sofia viu Isabel a ser interrogada numa sala com espelho unidirecional. A jovem, que costumava ser elegante e arrogante, agora parecia desastrosa. A maquilhagem corrida pelas lágrimas, o cabelo emaranhado e os olhos inchados. Ao ver Sofia passar pelo corredor, Isabel levantou-se e bateu no vidro, a gritar, a pedir ajuda. Suplicava que Sofia retirasse a queixa. Isabel argumentava que apenas seguia ordens de Tiago, que estava ameaçada e que, na realidade, queria avisar Sofia, mas tinha medo. Sofia apenas a olhou fugazmente, sem expressão, e seguiu o seu caminho. Sabia que eram lágrimas de crocodilo. Isabel era o cérebro por trás da ideia das férias e do desfalque, tão malvada como Tiago. Rui comunicou então a notícia que desesperou ainda mais os suspeitos. Todos os ativos de Tiago, incluindo o carro que estava a pagar, contas bancárias pessoais e investimentos fraudulentos, tinham sido oficialmente congelados pelas autoridades. Rui também tinha apresentado uma ação civil para arrestar os bens pessoais de Dona Lourdes e Isabel para repor as perdas da empresa, que atingiam milhões de euros. Significava que não só apodreceriam na prisão, como cairiam na mais absoluta miséria. Não haveria dinheiro para advogados caros, nem para uma vida confortável dentro da cela. Naquela noite, Sofia voltou para a sua grande casa. A casa estava agora vazia e silenciosa. Não havia risos falsos de Dona Lourdes, não havia queixas mimadas de Isabel e não havia cumprimentos manipuladores de Tiago. Sofia sentou-se no sofá da sala, o lugar onde muitas vezes lhe mentiam. Olhou à volta da sala, que agora parecia muito ampla. No início, a solidão invadiu-a, mas pouco a pouco essa sensação mudou para uma tranquilidade extraordinária. Sentia-se como se tivesse acabado de se curar de uma doença crônica mortal. Sofia fechou os olhos, deixando cair uma lágrima, não por tristeza de perder o seu marido, mas como uma forma de libertar emoções pelo sofrimento que tinha aguentado. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Sofia pôde dormir profundamente, sem medo, sem sussurros nas paredes e sem comprimidos para dormir. Dormiu no abraço da verdade que tinha conquistado. 1 mês tinha passado desde que a grande tempestade atingiu a vida de Sofia. O tempo, embora caminhasse devagar, começava a curar as feridas invisíveis. A cidade voltou à sua rotina, e o nome de Tiago e da sua família foi notícia principal nos jornais locais, como o escândalo de burla familiar mais vergonhoso do ano. No entanto, como qualquer notícia sensacionalista, a atenção pública desviou-se lentamente, deixando que os culpados colhessem a tempestade que semearam em silêncio e sofrimento, longe das câmaras. Naquela manhã, Sofia estava sentada na sua cadeira do escritório. A luz do sol da manhã entrava pela grande janela de vidro às suas costas, criando um halo de luz que a fazia parecer brilhar. Usava um fato de trabalho azul marinho elegante. O seu rosto parecia fresco e muito mais saudável do que há 1 mês. Não havia olheiras e as suas bochechas tinham um rubor natural. Sofia lia o relatório final entregue por Rui. O relatório continha o resumo da sentença judicial
e o estado da execução dos bens dos condenados. Um leve sorriso desenhou-se nos seus lábios ao ler o destino daqueles que tentaram destruir lá. Tiago foi condenado a 12 anos de prisão por múltiplos crimes: tentativa de homicídio premeditado, falsificação de documentos, desvio de fundos e abuso de narcóticos. Devido à sua condição mental gravemente danificada pela overdose durante a detenção, Tiago devia cumprir o início da sua pena na unidade psiquiátrica prisional de máxima segurança. O relatório mencionava que Tiago gritava frequentemente sozinho à noite, chamando por Sofia e pela sua mãe alternadamente, vivendo em medo permanente dos monstros que ele mesmo criou. O homem que tanto adorava a sua aparência agora estava nos ossos, com a cabeça rapada e o olhar perdido. Tinha perdido tudo: beleza, sanidade e liberdade. Isabel recebeu uma condenação de 8 anos. Provou-se a sua culpa em falsificação de identidade, passaporte e estado civil, assim como cumplicidade nos crimes de Tiago. Na prisão feminina, Isabel, habituada à vida fácil, tornou-se o alvo de outras reclusas. As últimas notícias diziam que tinha de trabalhar na lavandaria da prisão, a lavar roupa de outras presas com as suas mãos finas, que antes só tocavam em malas de marca. Chorava frequentemente a pedir creme facial, pedidos ridículos que ninguém atendia. O destino de Dona Lourdes não foi menos trágico. Embora não tenha sido presa tanto tempo como Tiago, devido à sua idade, recebeu 5 anos. Mas o castigo social e econômico foi muito mais doloroso. A sua casa de luxo foi arrestada e leiloada. Todas as suas joias e bens de luxo foram confiscados. Agora, Dona Lourdes realmente não tinha nada. Rui contou que nem os parentes distantes queriam visitá-la ou ajudá-la por vergonha. A idosa, obcecada com o status, agora passava a sua velhice atrás das grades, sozinha, marcada como uma mãe que falhou em educar o seu filho e uma sogra malvada. Sofia fechou o ficheiro e colocou-o na gaveta. Não sentia uma satisfação explosiva, mas uma gratidão tranquila. A justiça tinha sido feita de maneira perfeita. Sofia levantou-se da sua cadeira, pegou na sua mala, a mesma mala que esqueceu naquela noite, mas agora segurava-a com força. Tinha um almoço importante hoje, não com clientes, mas com alguém que lhe salvou a vida. O carro de Sofia percorreu as ruas de Lisboa em direção ao restaurante onde tudo começou. O restaurante parecia mais movimentado do que o habitual. Desde que o caso de Sofia veio a público, a reputação do restaurante subiu por ser considerado que tinha um sistema de segurança avançado e uma gerência íntegra a proteger os seus clientes. Sofia entrou com uma sensação de nostalgia estranha. Já não sentia medo nem trauma. Este lugar foi testemunha da traição, mas também do seu renascer. O Sr. Manuel já esperava na mesma mesa, a número 12, mas desta vez preparada apenas para 2. O Sr. Manuel recebeu Sofia com um sorriso caloroso e sincero, não o sorriso formal de um gerente, mas o de um amigo. Sofia retribuiu o sorriso e cumprimentou o Sr. Manuel com gratidão. Sentaram-se frente a frente. Na mesa já havia pratos especiais cozinhados pelo chefe, sob instrução do Sr. Manuel. Sofia abriu a conversa expressando a sua intenção, tirou um envelope grosso da sua mala. Dentro não havia dinheiro, mas uma escritura notarial. Sofia explicou que acabara de comprar a maioria das ações do restaurante ao antigo dono que se ia reformar. E como nova dona, a primeira decisão de Sofia foi nomear o Sr. Manuel diretor de operações com uma participação acionária significativa. Sofia queria que o Sr. Manuel dirigisse o restaurante completamente, porque sabia que estava nas mãos da pessoa mais honesta e dedicada. O Sr. Manuel ficou atônito, com os olhos lacrimejantes. Não esperava que a sua bondade ao salvar uma cliente desse frutos assim. Recusou suavemente no início, sentindo que era demasiado. Mas Sofia insistiu. Disse que o Sr. Manuel não só lhe salvou a vida do veneno, mas também o seu futuro do veneno da vida. Sem o Sr. Manuel a ver as câmaras e a atrever-se a agir,
Sofia talvez estivesse agora num manicômio, louca de verdade por causa das drogas. Finalmente, o Sr. Manuel aceitou a oferta com emoção. Brindaram com copos de sumo de laranja natural, uma bebida saudável e pura, sem veneno, sem enganos. Sofia levantou seu copo, olhou para o Sr. Manuel e disse suavemente: "Por uma nova vida e pelas boas pessoas que Deus envia no momento certo." O Sr. Manuel assentiu firme. "Pela Dona Sofia, a mulher mais forte que já conheci." O almoço decorreu entre risos. Sofia sentiu que o fardo desaparecia por completo. Ao olhar para a câmara de segurança no canto que gravou o crime de Tiago, Sofia sorriu levemente. Prometeu a si mesma que, a partir de hoje, seria mais cuidadosa, mas não fecharia o seu coração por completo. Seguiria em frente, a dirigir a sua empresa, a desfrutar da sua vida e a ser uma mulher completamente livre. Ao terminar o almoço, Sofia saiu do restaurante em direção ao seu carro. O vento da tarde soprava suave no seu rosto. Olhou para o céu azul e limpo de Lisboa. A imagem de Tiago, Dona Lourdes e Isabel desvanecia-se lentamente da sua memória, tornando-se pó do passado que já não doía. Sofia entrou no carro, ligou o motor e afastou-se do restaurante. No retrovisor, viu o Sr. Manuel a despedir-se com a mão. Sofia sorriu, pôs a sua música favorita e conduziu em direção a um futuro brilhante, sozinha, mas não solitária, porque agora tinha a si mesma completa de novo, e isso era mais do que suficiente.